Eu quero deixar claro que não estou aqui colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu acredito que boa parte dos pastores neopentecostais amam a Cristo e desejam servi-lo com integridade e honestidade e com compromisso, a gente percebe isso. Mas em virtude do desconhecimento das Escrituras, além, é claro, de não terem sido qualificados para a pregação, cometem erros que muitas das vezes contribuem para as tantas heresias e palhaçadas nesse meio, a qual hoje a gente vê como um circo evangélico armado no contexto neopentecostal. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, mundo pentecostal, mundo neopentecostais, a galera dos botecos de aleluia pelo Brasil afora, os arminianos, os calvinistas, demônio! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Pra quem não me conhece, claro, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. Amém! E hoje eu vou falar sobre 10 absurdos de uma pregação neopentecostal. Vai queimar no inferno! Primeiro, uma das principais características de um pregador neopentecostal é o uso de alegorias em seus sermões. É comum a gente observar em muitos pastores neopentecostais dizendo aquilo que as escrituras não diz e não ensina. E isso se chama alegorização das escrituras. E essa ideia de fazer alegoria com as escrituras é um método muito perigoso nesse contexto. Segundo, o outro maior problema dos pastores neopentecostais é a falta do conhecimento da hermenêutica no contexto bíblico, que faz uma grande diferença na pregação das escrituras. E em virtude disso, é muito comum a gente observar e ouvir absurdos desse meio, que acabam, na maioria das vezes, causando enormes contradições doutrinárias e as famosas heresias de púlpito. Para você que não entende, a expressão hermenêutica ela vem, né, da palavra grega, que se pronuncia hermenêutike, que se deriva do verbo hermeneu, significando a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. E em terceiro lugar, vem a prática dos jargões neopentecostais, e que inclui também o contexto pentecostal, que é a raiz, né, do neopentecostalismo. Isso quer dizer o quê? Que é um exagero nas expressões coloquiais e chavões eclesiásticos, que esses pregadores gostam muito, né, de enfatizar e bater em cima. Para você entender, é do tipo assim, ó: este varão é canela de fogo. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que caiu no reteté. Né, o irmãozinho da unção do aviãozinho, né? Aquele que sai fazendo a unção do aviãozinho. Deus! Tem aquele outro que diz: Deus revelou o manto do mistério. Eita! E daí aquele que grita, né? Eita, manto! Eu escutei algumas tipo assim: não dá mole não, irmão, porque o chicote vai estralar. E aquele que diz: ah, graças a Deus que eu conquistei a minha bênção. Graças a Deus, né? O solteirão lá. Graças a Deus que agora eu conquistei a minha Rebeca. Tá narrado. Conseguiu fugir da Jezabel que era laço? Misericórdia! Oh, glória! E sai no sapatinho, sapateando, né? Na unção do aviãozinho. Queima ele, Jeová! E aquela famosa: amém ou não amém? E tem uma que é um jargão, cara, que sinceramente é: quando eu era do mundo. Pera aí, você era de Nárnia antes, né? Quando eu era do mundo. Quando eu era do mundo. São jargões usados por esse contexto. E tem muita gente que defende isso como algo, né? Unção, o agir de Deus. Mas na verdade não passa de verdadeiros jargões. Até mesmo porque a gente vive no mundo, né? E não adianta vir aí defecar pelos dedos dizendo: não, Zaio, mas é que ele se refere que saíram, né, das garras do vício, enfim, e hoje estão envolvidos com Deus, mas vivem no mundo, pô. Estão sujeitos a qualquer momento, né, a voltar a viver aquela velha vida, até porque tem muitos que estão levando o nome de cristão neopentecostais e continuam na mesma prática que praticavam antes no mundo. Isso são os verdadeiros exageros coloquiais, chavões, para inflamar aquele contexto pentecostal, neopentecostal no meio de uma mensagem. Até aquela velha frase conhecida, repetida
todas as reuniões. Vira para o seu irmão que está do seu lado. A maioria desses pregadores gastam muito mais tempo usando jargões evangélicos, termos coloquiais, do que se proclamando a palavra de Deus, o evangelho, a Bíblia. Na verdade, uma boa parte desses pregadores demonstram ao longo da aplicação da mensagem um verdadeiro despreparo teológico, optando, claro, que é o caminho mais fácil para os jargões, porque tem variados jargões para se aplicar durante uma mensagem. Eles acabam não aplicando o texto e partindo para esse lado, porque isso acaba inflamando, né, o lado sentimental da sua plateia, da igreja, e no final é tudo unção e reteté e glória de Deus. Mas na verdade, de conteúdo para viver uma vida cristã, um verdadeiro evangelho, fica de lado, infelizmente. Em quinto lugar, para nós entender aqui, vamos colocar aqui, em quinto lugar, você já ouviu falar da miscigenação do texto? É exatamente isso que eles fazem. Isso é, textos fora de contextos, para poder, né, ludibriar a atenção do povo e levar o povo a pensar em acreditar naquilo que eles querem. E é uma prática muito comum nesse contexto neopentecostal. Para você entender melhor, para fundamentar a teologia, esses pastores misturam variados textos, usando-os fora de contexto, para justificar os seus ensinos equivocados. É simplesmente assim. Dificilmente pode escrever o que eu estou dizendo aqui, vai numa igreja e analisa para você ver. Dificilmente um pregador, um pastor neopentecostal pregará as escrituras de forma expositiva. Tu não vai ver, é poucos, para não dizer quase ninguém. Até porque se pregasse uma mensagem expositiva, ele não teria como sustentar o seu sentimento, a sua vontade de ludibriar o povo. Agora, em sexto lugar, é a necessidade de enfatizar a satisfação das necessidades humanas. Você já viu, já parou para analisar isso? No púlpito neopentecostal, você jamais vai ver um pastor falando do pecado, da comunhão literal com Deus para ter uma vida com Deus. Mas, pelo contrário, eles falam de uma certa comunhão para você adquirir algo daquilo que você está precisando no momento. Isso é, tocando o seu sentimento. Não falam jamais do pecado, das consequências do pecado. Pouco se vê falando de salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, é poucas vezes que você vai ouvir, e muito menos das doutrinas fundamentais para viver uma fé cristã na essência. Se você quiser aprender isso, você vai ter que estudar, procurar outras pessoas pela internet, hoje em dia, né, vai para o YouTube, para você poder aprender o que é as doutrinas que fundamentam a fé cristã. Não, você vê, é só balela, jargões e mais jargões, e um texto lido e tentando trazer um texto fora do contexto para conduzir você a entender aquilo que eles querem, que no final gira em torno disso. A conclusão que eu cheguei, né, participando, pesquisando, as pesquisas que eu faço era visitando as igrejas neopentecostais. Então eu não estou falando aqui algo que eu estou deduzindo, né? Eu pesquisei para falar sobre isso. A conclusão é que boa parte do tempo é exclusivamente focada no homem e nas suas necessidades. Isso é, foco constante em autoajuda. Até a gente pode dar uma analisada aí, porque teve muitos pregadores agora por últimos que se transformaram em coach, né? Então isso é focado a mensagem sempre em autoajuda. Não dê ouvido para balela, porque isso se torna uma lavagem cerebral e no final é só isso aqui que eles querem. Você quer que eu te diga uma coisa? Bíblia, palavra, ela vem para confrontar e não te dar uma autoajuda de ser bem sucedido, sobreviver nesse mundo capitalista. Não. O que a palavra traz é o compromisso dela é levar você a ter uma comunhão com Deus. E através dessa comunhão com Deus, você consegue ter a sua vida de sucesso conforme você queira. Mas, falando-se de autoajuda, esquece. A autoajuda deles no final é só colocar a mão no seu bolso. Essa é a verdade. Jamais você vai ouvir eles falando do destino eterno do homem. Jamais você vai ouvir eles falando do juízo final. A ausência das principais doutrinas bíblicas é o que eles menos falam. Em oitavo, para você entender, no púlpito neopentecostal, no discurso de um pastor neopentecostal, na maioria das vezes, tudo está relacionado no aqui e agora e não preocupado com a sua vida eterna. Para o pregador neopentecostal,
O que mais importa é a bênção no momento para você. O foco é, sim, riqueza, prosperidade financeira e nada mais do que isso, pode ter certeza. Eles jamais terão outra mensagem a não ser focado na teologia da prosperidade e na libertação, que isso aí é furada. O outro erro grotesco nos púlpitos neopentecostais é a supervalorização do diabo. Dá uma olhadinha na IURD, na Universal, que você vai entender o que eu estou dizendo. E isso em todos os lugares que defendem a teologia da prosperidade também, um pouco camuflado, mas é a mesma coisa. E a pergunta que não quer calar: quem está regendo os acontecimentos no planeta chamado Terra? É Deus ou o diabo? Responda aí pra nós nos comentários. Quem é que reina majestosamente no céu? É o diabo ou é Deus? Responda para nós aí nos comentários. Quem é que a Bíblia coloca lá que substitui, né, autoridades e tira autoridades, coloca reis e tira reis? É Deus ou é o diabo? A maioria desses pregadores neopentecostais enxerga o diabo em tudo, com a artimanha de amedrontar o seu público. E assim eles ficarem, né, com a facilidade de dominar o seu intelecto. Eles colocam uma ideia, né, que na mente do ser humano existe um grande conflito do mal e do bem. Isso é, forças opostas. E assim eles conseguem alavancar. Por que cresceu tanto o neopentecostalismo nesses últimos anos? E a patifaria também, né? Porque é uma bagunça, maluco. De palavra, de vida, de conduta, de conduzir você, colocar o futuro seu, né, em abrir qual é o destino da nossa vida, da nossa alma. Para eles isso não tem interesse. O que eles querem é amedrontar. É o medo e a ganância que no final dominam. Ou você faz as coisas por medo, ou porque você tem a ganância de ficar bem financeiramente, viver uma vida, né, ostentando. Infelizmente essa é a verdade. Infelizmente, por esses pregadores considerarem, né, as forças do bem e do mal como idênticas, tipo assim, né, a mesma força do mal é a mesma do bem. Eles até enfatizam, né, a força do mal e do bem em peso e poder, né? É uma briga que eles colocam muito bem claro isso. Fazendo isso, eles rejeitam, guarde o que eu estou te dizendo, eles acabam rejeitando a soberania de Deus contra o inimigo. Para você entender, nas doutrinas neopentecostais, Caim virou vampiro. Portais dimensionais se abriram, trazendo para o mundo de hoje lobisomens, pasmem vocês, é isso que eles acreditam. E as outras lendas e superstições absurdas que eles acabam, né, defendendo essa ideia. Quando Caim matou Abel, Caim virou vampiro e se abriu um portal e dali surgiu o lobisomem, surgiu todas essas lendas que os brasileiros e o mundo acabam acreditando. É uma verdadeira palhaçada. E pasmem vocês, eles defendem até a ideia que, além disso tudo que eu falei, as batalhas hercúleas são travadas a cada dia no mundo espiritual por Deus e pelo diabo. E demonstram assim o quão poderoso é o diabo, né, com relação ao poder de Deus. Cara, a soberania de Deus na cabeça dessa turma aí já ficou lá, não sei aonde, né, porque eles colocam Deus como um ser do mesmo nível do inimigo. Cara, é uma verdadeira, sinceramente, cara, eu não sei como que o povo ainda acaba, eu até entendo, porque a maioria quer, né, ficar rico, ficar milionário, outros querem bênção em bênção, e entender o que é uma vida com Deus, na grande maioria ninguém quer, até porque a vida com Deus é confronto diário para você ter um relacionamento com Deus. E isso a maioria não quer. Resumindo, uma verdadeira palhaçada com o evangelho genuíno. No púlpito neopentecostal se prega de tudo, menos o evangelho na sua essência. E pode ter certeza que nessa perspectiva aí, nós jamais vamos encontrar pregadores neopentecostais pregando sobre o pecado, pregando sobre o arrependimento, pregando sobre a fé em Deus como necessidade para nós ter uma vida de salvação. Resumindo, a mensagem do evangelho para um pregador neopentecostal é sim relacionada só a bênçãos e nunca a um arrependimento de vida com Deus. Em outras palavras, a um arrependimento de vida para você viver uma vida eterna lá na frente. Essa é a última coisa que eles se preocupam, infelizmente. Se você concorda com tudo que eu falei, deixe seu comentário aí embaixo. Se você discorda de mim também, comente
aí embaixo. Se você é um neopentecostal e não entende, né, deixa as perguntas aí pra galera também responder. E eu agradeço a cada um que tem chegado aqui, os novos inscritos. É nóis, canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.